André Luiz, Chico Xavier. Foi um exemplo para todos nós. Por que André Luiz foi descrever tudo aquilo? Por que foi André Luiz que escreveu a obra de Chico Xavier, A Vida no Mundo Espiritual, com grandíssimo mérito para ele? E não Adolfo Bezerra de Menezes, um espírito de luz que era médico também, que trabalhava com Chico Xavier. Todos os dias Chico Xavier trabalhava com Bezerra de Menezes. Ele sim. Tem muita gente dizendo que está recebendo Bezerra com sinceridade e não está. E não está. Outros médicos de espiritualidade sublime. Por que Chico precisou passar 700 dias se preparando para receber André Luiz? Porque ele não tinha sintonia com André Luiz. Porque não tinha sintonia, era baixa demais. André Luiz não é um ser de luz. E ele deixou claro isso. Ficou 8 anos no umbral. E depois, quando quis visitar os parentes, ai meu Deus, os guias espirituais. André, você está preparado? André, você está preparado? Cientista, médico, onde chegava elogiado. Não é? A pessoa se achava o máximo. A gente se achar o máximo é ser o máximo, não é ser o máximo. Quem já se acha o máximo não é essas coisas todas. Né? Moralmente, então, nem se comete algum contrassenso completo. Mas vamos imaginar, sempre há alguém, e muito, há uma rede infinita acima de nós. A gente quer estar no ápice. Não é querer, vamos ler. Não vamos nos condicionar pelo desejo, vamos enxergar as coisas como elas são, sem projeções. O máximo que nós pudermos, sempre vai haver, mas o máximo possível, sem projeções. André. Aí André Luiz passa por aquele teste. A esposa, depois de 8 anos, estava casada. Tem alguma novidade depois de 8 anos? Era para ela estar noiva ou viúva chorosa. Oh, André, sem André, minha vida acabou. A primeira pergunta, eu acompanhei pessoas normais, não santas, ficarem doentes, têm filhos como ele tinha. Filhos, vamos nem pensar na esposa ou no marido. Filhos. E a pessoa adoece. Quantas vezes vocês já ouviram pessoas dizerem isso? Meu Deus, com quem eu vou deixar meus filhos? Às vezes a própria moça, tipo a mãe ou o cara, já tentando, que é um absurdo, mas é compreensível. A preocupação de pai e de mãe, imaginar, aí como é pai e mãe, antes está acima de ser esposo ou esposa. A responsabilidade maior é com os filhos, lógico. Deus os confia às crianças. É um sacerdócio. Então, começa a procurar quem vai casar. Você ajuda. Olha, cuidado com a mulher que você vai casar. Olha, tem aquela fulana. E a sua secretária? Ela é tão gente boa. Você acha que dá para casar se eu morrer? Eu ouvi, não pessoas santas, pessoas responsáveis. Responsáveis. Não estão preocupados quem vai transar com o marido quando eu morrer, ou a esposa. Nem antes, nem durante, nem depois da morte. Vamos colocar assim, já que é a virgindade antes, durante, depois do parto. Vamos parar com essa estupidez. Eu vou voltar a Jesus. Não era para dizer? Vai. A questão da moça. Pecadora, lavando os pés de Jesus. Você é prostituta. Capítulo 7, versículos 36 a 50 de Lucas. Não era uma adulta, era uma prostituta, uma meretriz. Vá, seus pecados são perdoados porque você ama muito. E não mandou parar de pecar, porque ela não estava pecando na visão de Jesus. Era a forma de amor dela. Já adulta, ele disse, não peques mais. Ou seja, porque estava em outro nível. Você foi transar com o outro porque foi o primeiro marido, foi seu pai que indicou. Esse aqui é o que você ama, mas não é a época ainda. Não faça isso. Dê uma recomendação diferente. André Luiz, choque. A mulher está com outro. A primeira coisa, se ele morreu repentinamente, é, chegando para o astral, minha mulher já se casou. Preocupado que ela esteja casada. Porque na época, a mulher separada, não havia espaço à profissão como hoje das mulheres, ela ia para a rua da amargura. Como é que ela ficou na minha ausência e eu morri repentinamente? Foi o caso de André, não é? Ela casou, meus filhos como ficaram? Sem um pai. Não, ele queria chegar, ver todo mundo na miséria, sofrendo por causa dele. Mesquinho, monstro. E o pessoal, aí ele fez um exercício, perdoou, orando, botando Vamos abrir os olhos. Isso não é espiritualidade. Isso não é cristandade. Isso não é dignidade humana.